Hoje é o dia de falarmos de masculinidade, liderança e tomada de decisão. Feministas e homens delicados, esse vídeo não é para vocês. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos falar de um livro voltado mais para o público masculino. Veja só, eu fiz um compromisso de ler pelo menos um livro por mês que fala sobre masculinidade cristã ou a responsabilidade do homem no casamento, esse tipo de assunto. Bem, no mês de maio eu li esse livro aqui, O Homem Bíblico, de Stuart Scott, da Nutra Publicações. Tem como subtítulo Masculinidade, Liderança e Decisões. Bem, esse foi o livro de maio, então quer dizer que eu estou atrasado com as resenhas desse tipo de livro, mas logo vai surgir o livro de junho aqui também no canal. Muito bem, para começar eu quero ler um trecho aqui do prefácio da edição brasileira que está lá na página 9 e 10 para que vocês entendam qual que é o objetivo desse livro. Fala o seguinte: o livro focará 3 áreas da vida do homem: sua masculinidade, sua liderança e sua tomada de decisões. Embora não seja um tratado exaustivo acerca de cada um desses tópicos, este livro se constitui uma ferramenta útil para aqueles homens que desejam estar alinhados com os propósitos divinos, expressando a masculinidade bíblica. Então, essa será a nossa resenha de hoje. Vamos nessa! O livro tem 6 capítulos, 4 apêndices, num total de 150 páginas. É um livro que você lê facilmente em 2, 3 dias. A linguagem é muito simples, você consegue ler muitas páginas por dia. Bem, logo no primeiro capítulo nós temos o autor dizendo o seguinte, algo que parece óbvio, mas que infelizmente não é. Se você quer exercer uma verdadeira masculinidade, você precisa entregar a sua vida a Jesus. E como eu disse, isso parece ser óbvio, mas infelizmente hoje existem diversas pessoas buscando exercer uma masculinidade verdadeira sem entregar a sua vida a Cristo. Isso pode acontecer até mesmo na igreja. Ímpios que estão dentro da igreja querendo exercer uma masculinidade cristã sem ter primeiramente entregado a sua vida a Cristo. Então esse é o fundamento. Sem isso você não consegue exercer masculinidade bíblica, você não consegue ser um homem bíblico. Bem, além disso, o autor vai dizer o seguinte: não é só isso. Você não só precisa entregar a sua vida a Cristo, se converter, mas você precisa estar numa constante busca por santidade. Infelizmente hoje nós temos pessoas convertidas, e eu acredito que sejam pessoas convertidas, que elas se convertem, mas elas não têm esse apreço pela santidade, ou elas não têm essa constante busca incessante pela santidade. E aqui o autor vai dizer o seguinte: se você não tem essa constante busca, se você não tem essa fome pela santidade, você também não conseguirá ser um homem bíblico. Olha o que ele diz lá na página 14. Ele fala o seguinte: a salvação não nos torna imediatamente aquilo que deveríamos ser, nem de perto. Entretanto, ela significa que mergulharemos completamente num esforço dependente de Deus rumo à mudança para nos tornar parecidos com Cristo. É essa fome de ser parecido com Cristo que vai te dar o fundamento para ser um homem bíblico. Outra coisa muito interessante nesse capítulo é como o autor nos alerta para nós, homens, tratar o nosso pecado. Olha, uma palavra que tem saído de moda é confissão de pecado, é tratar o pecado. Na verdade, as pessoas nem gostam de falar sobre pecado, né? Elas vão falando para você esquecer isso, esqueça os seus erros e siga para o alvo. Não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que quando nós pecamos, nós devemos tratar com o nosso pecado. Na verdade, a única forma de você se tornar mais santo não é esquecendo dos seus pecados, é tratando com eles. Afinal de contas, você precisa tratar com o seu pecado para saber naquilo que você está pecando. Eu sempre digo o seguinte: imagina que você vai se confessar hoje, confessar os pecados, e hoje a maioria das pessoas estão confessando os pecados na baciada, né? Senhor, perdoa os meus pecados, e ele não dá nome aos seus pecados, ele não enfrenta as suas dificuldades, é tudo na baciada, perdoa todos os meus pecados e assim vai embora. Passa, né, pela oração quando passa por essa parte. Mas como é que eu vou saber que eu estou tendo dificuldade em uma determinada área da minha vida? É simplesmente quando eu estou confessando um pecado hoje, amanhã eu confesso esse mesmo pecado, depois de amanhã eu confesso esse mesmo pecado. Opa, sinal de alerta, eu estou tendo dificuldade nessa área e eu preciso buscar ajuda nessa área, eu preciso
exercitar ou orar mais a respeito dessa área, porque está se tornando uma constante. Então o pecado deve ser enfrentado. Esse é o primeiro sinal ou a primeira característica do homem bíblico. Ele enfrenta o seu pecado. Ele coloca um passo a passo aqui de como um homem bíblico enfrenta o seu pecado. Ele diz o seguinte: primeira coisa é confessar o seu pecado, é dar nome a ele, confessar o que você está fazendo e dar nome de pecado, ok? Você está pecando, então você se confessa diante de Deus e fala qual é o seu pecado. Segundo, você se alegra no perdão de Cristo. O fato de você se sentir mal por ter pecado e fazer você confessar, isso logo depois virá a alegria de se sentir perdoado por Cristo. Então você precisa saber que você foi perdoado desse pecado. Terceiro, clamar a graça de Deus para que você não cometa mais esse pecado. E normalmente as pessoas erram aí. Eles até podem confessar o seu pecado, eles sabem que Jesus perdoou, mas eles não clamam por mudança. Eles não pedem a graça de Deus para mudar aquilo que precisa ser mudado. E por último, renovar a sua mente. Saber que aquele pecado tem um custo muito alto, inclusive, para a sua vida. Saber que aquilo ofende a santidade de Deus. Você precisa renovar a sua mente. Bem, é dessa forma que o homem bíblico trata o seu pecado. Então o livro já começou muito bem, porque ele fala de algo que muitas vezes está faltando a nós homens. Você tem enfrentado o seu pecado, você tem confessado o seu pecado e você tem clamado por mudança naquela área que você tem tido dificuldades, que você tem pecado constantemente. Essa é a primeira característica do homem bíblico. No segundo capítulo, nós vamos ter o autor nos pedindo para investigar qual o nosso conceito de homem, qual o nosso conceito de masculinidade. Porque o nosso conceito vai influenciar diretamente nas nossas ações. Então, aquilo que você pensa que é masculinidade vai direcionar as suas ações. Então você precisa investigar o que você acredita ser masculinidade. E ele dá um exemplo aqui na página 20, de diversos tipos de pensamento do que é ser homem, do que é ser masculino ou da masculinidade. Fala o seguinte, olha só, tem pessoas que pensam o seguinte: um homem deve ser macho e autoconfiante. Até porque um macho de verdade não tem dúvida. Um homem deve ser independente e sensível. Um homem de verdade deve ser romântico. Todos os meninos deveriam ser criados para ser bons atletas, para assim poderem expressar sua masculinidade e se relacionarem adequadamente com os outros homens. Um homem de verdade deve ser bem-sucedido e ser um líder. Um homem respeitado enxerga a si mesmo como igual, dividindo igualmente a liderança da casa com a sua esposa. Ou ainda, um homem não é homem até que consiga governar sua família sem ser questionado por ela. Você está vendo? Nós temos aqui diversos tipos ou diversos conceitos de masculinidade ou diversos conceitos do que é ser homem. Então, você precisa investigar dentro de você qual é o seu conceito, porque isso precisa ser mudado se não estiver alinhado com a palavra de Deus. Na verdade, nós vivemos num mundo relativista, onde qualquer coisa serve para a verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, então nós temos diversos conceitos de homens. E é incrível, você vai para dentro da igreja e vai perguntar os homens da igreja, você vai ver que eles próprios têm os seus conceitos do que é ser homem. E muitas vezes eles falam isso como se a palavra de Deus dissesse que aquela forma era ser homem, mas na verdade a palavra de Deus não diz nada disso. Nós, mesmo dentro da igreja, temos diversos tipos de homens ou diversas crenças no que é verdadeiramente ser homem. Então você precisa verificar se o seu conceito está alinhado com a palavra de Deus. Porque, óbvio, somente se ele estiver alinhado com a palavra de Deus, você vai ser um homem bíblico. Lembre-se o seguinte: Jesus foi o único homem perfeito. Então só ele pode te ensinar a ser um homem perfeito. É óbvio, você não vai atingir a perfeição, mas só ele vai te mostrar o caminho para você se guiar por aquele caminho, para você ter o conceito verdadeiro dentro da sua mente a respeito do que é ser homem. Então, siga a palavra de Deus, deixe os seus conceitos para lá e verifique o que a palavra de Deus diz verdadeiramente o que é ser homem. Nesse mesmo capítulo, ele vai falar sobre as características da masculinidade. A primeira característica é a seguinte: liderança. Um homem
bíblico, ele é líder. E depois ele vai explicar o que é líder um pouco mais para frente. Depois, amor. Essa é uma característica do homem bíblico. Terceiro, proteção. E essa proteção não é só proteção física, é proteção espiritual também. Um homem bíblico protege a sua esposa, protege os seus filhos, tanto fisicamente como espiritualmente. Ou seja, envolve orar pelos seus filhos, envolve orar pela sua esposa, envolve ensinar a palavra de Deus para os seus filhos e para a sua esposa, envolve muito mais do que simplesmente ser o machão alfa aí e dar cascudo em quem olhar para a sua esposa. Quarto, ele é provedor. Novamente, vai muito além de prover questões físicas, necessidades físicas, né? Casa, comida, carro, esse tipo de coisa. Vai também de você suprir as necessidades afetivas, espirituais, tanto da sua esposa como dos seus filhos. Então, essas são as características que ele desenvolve nesse segundo capítulo. No capítulo 3, ele vai desenvolver as bases bíblicas para a masculinidade. E nesse capítulo, ele vai dizer o seguinte, olha, tanto posicionalmente como pessoalmente, homem e mulher possuem o mesmo valor para Deus. Então não existe diferença de valor. O que existe é diferença de função. E ele vai dizer ainda mais. Se você acredita que foi Deus que criou o homem e a mulher, ele os fez de maneira diferente. Por que ele fez de maneira diferente? Por que ele fez até anatomicamente diferente? Porque eles iriam exercer funções diferentes. E justamente por isso, nós precisamos acreditar que existem funções diferentes para o homem e para a mulher. E aí ele continua nesse raciocínio dizendo o seguinte: nós estamos muito acostumados aí na nossa vida, no mundo cotidiano, a ter líder em todos os lugares que nós participamos. Então, por exemplo, na nação tem os governantes que são os líderes da nação. Dentro da igreja existem os líderes da igreja. Dentro do seu trabalho existem ali os líderes do seu trabalho, o patrão ou o seu chefe. Por que na família nós não aceitamos que exista um líder? E nesse caso, Deus determinou que o homem seria o líder. Veja o que ele diz lá na página 44, ele fala o seguinte: o marido e a mulher são diferentes apenas na questão da autoridade. Não é assim nas demais situações da vida? Os pais têm autoridade sobre os filhos, o governo tem autoridade sobre o cidadão. O chefe tem autoridade sobre o empregado. A liderança da igreja tem autoridade sobre os membros. E assim por diante. Se é assim, por que toda essa dificuldade em relação à autoridade do marido? Mas aí é muito interessante porque dentro desse mesmo contexto, ele vai sempre falar e vai confirmar que o homem é a autoridade da casa, que o homem é a autoridade do lar. Mas ele não faz isso sem dar um determinado aviso a esses homens, para que os homens não pensem que eles podem fazer qualquer coisa e esse tipo de situação. Na página 45, olha só, eu li na página 44, agora já na página 45, ele faz esse alerta aos homens. E é um alerta, eu acho que muito mais duro, inclusive. Ele fala o seguinte: junto com a delegação da autoridade, vem a glória. A pessoa em posição de autoridade recebe certa quantia de glória ou proeminência por causa de sua posição e da submissão daqueles que estão sobre a sua autoridade. Então ele vai dizer, olha, você homem, você está em posição de autoridade, você recebe um pouco mais de atenção, talvez você pode ganhar até um pouco mais de glória, porque a sua posição é a posição de líder, posição de autoridade. Mas ele continua, nesse sentido, a mulher é a glória do homem e este é a glória de Deus. O marido precisa ter em mente que ele não se encontra nesse lugar de glória por qualquer merecimento e que ele deve transferir toda a glória para Deus. Homens, lembre-se de que Deus fez com que o rei Herodes fosse comido por vermes quando este quis a glória para si mesmo. Então ele vai dizer o seguinte: olha homem, você está pensando que a autoridade é para você e que você tem essa autoridade ou que você merece algum tipo de autoridade? Lembre-se, você não merecia coisa alguma, Deus te instituiu como autoridade para você cuidar, para você dar a sua vida pela sua família. Não pense que isso é para que você abuse de autoridade, porque se você fizer isso, você vai estar pegando a glória para você. E lembre-se da história do rei Herodes, que tentou ter a glória para si mesmo e foi comido por vermes. Ele continua esse capítulo falando sobre o para que serve a autoridade. Por que o homem é a autoridade no seu lar? Ao contrário do que muitos homens imaginam e até mesmo mulheres imaginam, a autoridade não é para ele exercer essa autoridade de qualquer forma.
E aqui o Stuart Scott vai dizer o seguinte: a sua autoridade, primeiramente, ela é para você amar ativamente a sua esposa, ativamente os seus filhos. E aqui ele faz uma advertência muito grande àqueles homens que são responsivos, tipo assim: eu espero receber amor da minha esposa para me devolver amor para ela. Eu espero receber respeito dos meus filhos para devolver amor para eles. Não. Aqui o Stuart Scott vai dizer o seguinte: a sua autoridade é para amar. A primeira função dessa autoridade que Deus te deu é para amar a sua esposa e é para amar os seus filhos, e é amar ativamente. É para você amá-los mesmo antes da sua esposa te amar ou te respeitar e ser submissa, e mesmo antes dos seus filhos te respeitarem. Então, essa é a primeira função da autoridade. A segunda função é para que você ame com conhecimento. E eu gostei muito desse conceito do Stuart Scott, que é o seguinte: olha, você precisa buscar maneiras de conhecer como amar melhor a sua esposa e os seus filhos. Você precisa ler livros, você precisa assistir palestras, você precisa ler a Bíblia, orar, buscar em Deus como é que você pode ser um marido melhor. Essa é mais uma função da sua autoridade. Você pensava a autoridade de maneira equivocada. E o Stuart Scott vai dizer: olha, você tem essa autoridade, mas essa autoridade te dá essas responsabilidades de amar ativamente e de buscar conhecer diversas formas ou aprimorar-se em amar a sua esposa e amar os seus filhos. E por fim, você precisa amar sacrificialmente. Muitas vezes você vai ter que deixar, ou na maioria das vezes, você vai ter que deixar os seus gostos de lado, você vai ter que deixar as suas prioridades e vai ter que dar prioridade à sua esposa e aos seus filhos, porque afinal de contas, você tem autoridade. No capítulo 4, ele vai se dedicar um pouquinho mais à liderança no casamento, e ele vai dizer o seguinte: a sua autoridade, homem, no casamento, a sua autoridade na sua casa, ela é sempre limitada. Por quê? Porque ela é uma autoridade delegada. Deus delegou essa autoridade para você, e o único que tem autoridade ilimitada é o próprio Deus. Então, você não tem autoridade para fazer tudo o que você quer. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a sua autoridade ela é ativa e não responsiva. O que acontece aqui? Vou dar exemplo para que talvez você entenda um pouco melhor o que ele quer dizer com isso. Existem homens que possuem autoridade, mas a autoridade dele é sempre responsiva. É tipo assim, quando o problema chega nele, aí ele exerce a sua autoridade. Muitas vezes ele está vendo o problema acontecer e ele fica quieto, ele não exerce a sua autoridade, ou ele não age preventivamente para que o problema não aconteça, então ele vai deixando. Aí, na hora que o problema está bem grande, que ninguém suporta mais, e aí o problema chega nele, aí ele decide, porque afinal de contas ele é o líder da casa. Não, o Stuart Scott vai dizer que você precisa exercer essa autoridade ativamente. É você ser proativo, é você já antes do problema vir, você resolver, é você ser preventivo, não deixar que o problema ocorra. Você automaticamente, através da sua autoridade, você previne certos problemas. Outra coisa interessante é que ele vai nos ensinar a ser pastor da nossa casa. Ele vai utilizar o texto de 1 Timóteo 3, do versículo 3 e 5 e o versículo 12 também. E ele vai dar diversas características do pastor da sua casa. Eu gostei muito da questão de como ele fala que nós devemos liderar pelo exemplo. E lá na página 59, ele fala um pouquinho disso, dizendo o seguinte: da mesma forma, precisamos liderar nossa esposa pelo exemplo. A filosofia do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não satisfará a Deus ou a sua esposa. Ninguém deseja seguir um hipócrita. Nosso viver fala mais alto que nossas palavras. Estou convicto de que alguns de nós precisam falar bem menos e viver bem mais. Esse tipo de citação está permeada no livro. Diversas vezes no livro ele vem te dar uma machadada que você estava pensando que era o líder, que você é que mandava, esse tipo de coisa, e ele vem podando esse tipo de orgulho bobo que ainda temos como homens, como líderes da nossa casa. Muito bem, chegou aquele momento de eu falar para você fazer tudo o que você já sabe que deve fazer, mas ainda não fez, que é se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, curtir esse vídeo porque nos ajuda muito na divulgação. E se você gostar desse livro, o link vai estar lá embaixo na descrição desse vídeo, e comprando por esse link você ajuda o nosso canal a fazer mais vídeos como esse. E não se esqueça de nos seguir também lá no Instagram, @livros e teologia, porque lá tá sempre rolando os melhores vídeos, os melhores sorteios e as melhores promoções, ok?
Vambora, que ainda tem mais coisa desse livro que, apesar de pequeno, tem preciosidades. No capítulo 5 e no capítulo 6, o autor vai literalmente voltar-se para a parte mais prática de tomadas de decisão, como estabelecer regras e alvos para a sua casa, como você se posiciona a respeito de diversos assuntos dentro da sua casa, ok? É uma parte mais prática, apesar de todo o livro ter um contexto bem prático, mas no capítulo 5 e no capítulo 6 ele ainda se torna mais prático. Bem, nesse capítulo ele vai falar o seguinte, olha, existe diferença entre você estabelecer esses alvos, essa regra, caso a sua esposa seja cristã e caso ela não seja cristã. Esse é um ponto bem legal desse livro, porque ele vai te ensinar a lidar nas duas condições. Então, se sua esposa ainda não é cristã, você vai agir com ela de maneira diferente de uma esposa que já seja cristã, ok? Então, ele deixa essas duas opções para você ter esse cuidado de não agir da mesma forma caso a sua esposa seja ainda ímpia. Bem, outra coisa interessante é que ele vai nos dar a dica para nós lermos um livro voltado para o público feminino. Ele vai falar que nós homens deveríamos ler o livro da Martha Pease. Eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas é um livro que, se não me engano, é editado pela Editora Fiel aqui no Brasil, que é Esposa Excelente. Apesar de ser um livro voltado para o público feminino, ele fala que nós homens deveríamos ler esse livro. Outra coisa legal aqui é o seguinte, como ele está estabelecendo que você deve tomar decisões, ou como você deve tomar decisões e como você deve se posicionar, ele vai falar um pouquinho a respeito de homens que são cristãos, mas são místicos nessa tomada de decisão. E ele vai dizer o seguinte, olha, seja mais bíblico e menos místico para tomar as suas decisões. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente aí nos pontos positivos e negativos desse livro. Bem, em suma, esse é o livro, 6 capítulos desse livro. É óbvio que tem muitas outras coisas que eu deixei aqui de fora e que você só vai conseguir saber se você comprar o livro e ler. Mas agora vamos para os apêndices. Nós temos 4 apêndices que são bem interessantes. Nesses 4 apêndices, ele começa com o primeiro apêndice tratando daquilo que nós homens talvez mais sofremos no século 21, né? Que é a questão de pornografia e adultério. E ele então vai falar sobre essa cobiça, sobre o pecado da cobiça e vai nos dar diversas formas de você fugir, tanto para que você não caia em adultério, como também você não cair no vício da pornografia. Ele vai falar coisas interessantes, primeiro vai tratar o pecado como pecado e ele vai trazer para você a luz do porquê que é pecado, inclusive o porquê que é prejudicial para você, tanto o adultério, que é óbvio que é prejudicial, mas muita gente não acredita que a pornografia seja, e ele então vai falar o porquê que isso é muito ruim, inclusive para você, primeiro porque é pecado, mas ele vai dar outros motivos, e ele vai tratar então te dando dicas de como você fugir desses 2 pecados. Lá no apêndice 2, ele vai fazer um relatório para que você adote certas posições dentro da sua casa. É muito interessante porque é como se fosse uma planilha, mas não é bem uma planilha, é um relatório de liderança da sua casa, de como você implementar a liderança dentro da sua casa. E lá nesse relatório tem tanto a parte daquilo que você deve estabelecer como regra, tanto para você, para os seus filhos ou para sua esposa, mas também vai falar das suas responsabilidades. Então nesse relatório não é só o que você deve fazer com os outros ou liderar os outros ou o que você deve falar para sua esposa fazer, para os seus filhos fazer. Nesse relatório tem muita coisa sobre aquilo que você deve fazer e que você não pode se esquecer. Não fuja das suas responsabilidades. No apêndice 3, ele vai falar sobre os enganos comuns na mente dos homens. O como muitas vezes certas coisas que nós fazemos, nós nem achamos que é errado. Por quê? Porque nós estamos enganados. A nossa mente está deturpada pelo pecado. E aí, é muito interessante essa parte, eu quero até ler alguns para que você saiba mais ou menos aí, homem, o que é que você fala que na verdade não deve ser tratado dessa forma. Então, por exemplo, nós fazemos alguma coisa para nossa esposa e aí o que a gente fala? Ups, foi mal. Traduzindo, nós estamos falando assim, não foi nada sério, foi apenas um errinho, né? Quando muitas vezes nós deveríamos parar, pedir perdão para as nossas esposas, parar e pedir perdão para os nossos filhos, porque pode ser que para nós não pareça grande coisa, mas foi muita coisa para eles. Depois, não, meu bem, isso aí são águas passadas. O que passou, passou, não precisamos lidar com isso agora. Ora, se a sua esposa está trazendo isso à tona novamente, se o seu filho está trazendo isso à tona novamente, então não são águas passadas. Talvez seja para você, mas para eles não foi.
precisa ser resolvido. E você não é o líder? Você não é o carinha que é o líder da casa? Vai lá e resolva. O que mais? Comparação. Em comparação com o meu passado, como eu era, qual que é o problema? Então muitas vezes você quer se eximir da sua culpa porque você melhorou em uma determinada área. Então imagina que você tinha um determinado procedimento, você tinha uma determinada ação que você deixou de ter e agora você comete um erro, e aí para que você não seja cobrado por esse erro, você fala, eu era bem pior, por que você está reclamando agora? Como se o fato de você ter mudado uma atitude errada no passado não desse oportunidade para que você mude agora. Então, tem diversos tipos de coisa aqui que ele vai colocando. Por exemplo, já está tudo resolvido, que é mais ou menos que nem a questão do passado. Pela última vez, eu sei que eu vou pecar novamente, mas essa será a última vez. Quando muitas vezes, isso aqui principalmente com pornografia, né, adultério, tipo, não, vou fazer isso só uma última vez, quando você sabe que não será a última vez. E assim por diante. Ele vai deixando aqui diversos tipos de coisas que eu e você muitas vezes fazemos e não percebemos que está errado. Muito bem, o último apêndice é o homem que se faz de vítima. Esse é fenomenal porque nós estamos cheios de homens que são vítimas, tadinhos, né? Eles são homens que são vítimas da esposa megera, né? Ou então eles não conseguem controlar o seu dinheiro, e assim diversos tipos de coisas, homens que se fazem de vítima. E é muito interessante porque esse apêndice começa exatamente o seguinte, falando assim: o homem não é uma vítima, então pare de se fazer de vítima. Muito bem, vamos agora para os pontos negativos, positivos e a nota do livro. 3 pontos negativos desse livro. O primeiro deles é repetição de conteúdo. E quando eu falo sobre repetição de conteúdo, eu não estou dizendo que o autor repetiu a mesma ideia que ele já tinha falado anteriormente. Não, a repetição do conteúdo é o mesmo parágrafo repetido lá na frente. Então, com as mesmas palavras. Estou dizendo o seguinte: você lê um parágrafo lá atrás e lá na frente você lê aquele mesmo parágrafo. Bem, fazia sentido nos dois casos? O parágrafo fazia tanto sentido lá atrás como lá na frente? Fazia. Mas é meio estranho você ler o mesmo parágrafo repetido em um outro capítulo, em uma outra página. Eu achei estranho. Assim, dá a impressão de que foi um copia e cola, né? Mesmo que faça sentido, você fica com a impressão de que houve tipo um erro. Caramba, você já leu esse parágrafo lá atrás e você está lendo ele de novo lá na frente, da mesma forma, sabe? Não mudou nenhuma palavra, é o mesmo parágrafo. Então, não sei se é um erro da edição ou se o autor fez o livro assim, mas tem esses erros aqui. Pelo menos 2 parágrafos eu vi a repetição deles aqui. Bem, o segundo ponto negativo é que tem alguns assuntos aqui dentro que o autor deveria desenvolvê-los mais. Então eu sei que o autor se propôs talvez a fazer um livro pequeno, então das duas uma: ou ele não tratava desse assunto porque esse assunto merecia e precisava ser mais desenvolvido, ou então ele desenvolvia esse assunto e o livro ficaria um pouco maior. Mas tem assuntos aqui que ele passa assim muito superficialmente e você fica assim com vontade de entender um pouquinho mais sobre aquele assunto. E o terceiro, que é para mim um ponto negativo, é a total negação de qualquer mística dentro do cristianismo. Eu entendo as pessoas que têm problemas, por exemplo, de falar o seguinte, que Deus fala com você, né? Existem pessoas que levam isso tão absurdamente que eles acreditam, por exemplo, que eles vão mudar de casa e aí eles começam a tentar achar sinais se Deus aprova ou não aquela mudança de casa, ao invés deles irem na Bíblia e saberem se está tudo certo com os princípios bíblicos e acreditar que Deus deu a eles a oportunidade também de usar o raciocínio, usar a sua inteligência para decidir certas coisas. Então, eu entendo, existem pessoas que são muito místicas e que elas querem sinais para tudo, com quem que elas vai casar, né? Ou que carro comprar, esse tipo de coisa. Ok, eu não concordo com esse tipo de misticismo, mas eu isolar e não acreditar que Deus pode falar comigo de outras formas, né, a respeito de determinadas ações e atitudes ou decisões que eu preciso tomar, bem, eu não concordo com isso. Eu sou um continuista, né, dos dons, então eu acredito que Deus pode sim falar no seu espírito, que Ele pode sim usar sonhos, revelações, não da forma que muitas vezes é divulgado aí, mas acredito sim
que Deus pode fazer isso ainda hoje. E aqui o livro descarta totalmente qualquer tipo de comunicação com Deus que não seja na palavra de Deus. Então, se você tem um sonho, se você tem alguma revelação, se alguém fala alguma coisa para você, não interessa, isso não é Deus. Eu achei meio forçado, mas é a minha posição. Como sou continuista, isso para mim é um ponto negativo. Para quem é sensacionista, isso será um ponto positivo. Bem, indo para os pontos positivos, primeiro é que é um livro curto e objetivo. Não tem lelelé, não tem churumelas. Você vai ler o livro objetivo, aquilo que ele precisa dizer, ele diz rapidamente, sem ficar com firula. E esse talvez seria o segundo ponto positivo. Ele é um autor que não tem medo de falar aquilo que acredita. Então ele não está nem aí para mimimi. Muitas vezes ele é bem duro com você, homem, até porque precisa ser mesmo, e aquilo que ele fala é bem duro. Ele não vai colocar palavras bonitinhas. Por isso que eu brinquei lá no início, se você for um homem sensível, esse não é um livro para você. E um terceiro ponto positivo são as dicas práticas. O livro todo é meio prático, você entende como vou colocar aquele conceito em ação logo depois que você lê. Então você não precisa ficar meditando como é que eu vou fazer isso, não. O próprio autor te dá dicas de como você coloca aquilo em ação no seu dia a dia. Inclusive, um dos apenas é justamente isso, para que você coloque essa liderança bíblica em ação no seu dia a dia. Então é um livro extremamente prático, que você acaba de ler e você já sabe o que você deve fazer para adotar as posições que ele coloca dentro do livro. Muito bem, vamos à nota do livro então. Para o homem bíblico Stuart Scott, Nutra Publicações, eu vou dar 8 mochés. Isso mesmo, 8 mochés. É um livro que para você, homem, vale muito a pena você ler. Tem coisas aqui dentro que você precisa escutar. Você vai ler, mas você vai escutar também. Foi isso que eu quis dizer. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa resenha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não saia sem deixar o seu joinha. Lembre-se, comprar o livro lá embaixo no nosso link para nos ajudar também. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.